Fala, galera! Quintou com quê de querência, com quê de química, com quê de quero física, né? Uma boa noite, primeiramente. Por cá, professora Brena Sanji. Hoje nós vamos aqui ter a nossa live especial de resolução de exercícios das melhores matérias possíveis. A partir de hoje você vai todo dia acordar e dizer: eu amo química, eu amo física, são as melhores matérias da minha vida, nunca critiquei. Então, hoje nós teremos, né, a resolução de exercícios dessas melhores matérias, né, e também das matérias tão importantes aí para o concurso do Corpo de Bombeiros, né, são matérias importantíssimas, né, são imprescindíveis a sua preparação para a aprovação nesse tão sonhado, tão esperado concurso, né. A gente fica aí tendo notícias, aí fica com aquela ansiedade, né. Tá igual, eu sempre falo, tá igual o esquilinho da hora do gelo, né? Uma hora tá, a gente vai morrer, aí na outra hora tá, a gente vai viver. Mas nós vamos viver sim e estamos fazendo a melhor escolha, que é uma preparação antecipada. E sem conversar demais, porque vocês já me conhecem, né? Sabe que eu fico falando, tagarelando direto. Mas vamos ao que interessa, que são as nossas resoluções de exercícios. Preparei aqui tanto exercícios de química quanto exercícios de física intercalados. Então, a gente vai iniciar o primeiro, vamos ver, eu nem lembro mais qual foi o primeiro exercício que eu coloquei, mas foi um exercício de física e ainda sobre a parte lá de termologia. Tranquilinho, vamos fazer com calma, atentando-se aos pontos importantes, vai anotando aí as informações. Aliás, pega logo caneta, pega papel, para também trabalhar juntos nos cálculos, né, que vão ter questões que envolvem cálculos, mas bora lá, começar. Primeira questão diz assim: considere as seguintes situações. Questão de concurso de Corpo de Bombeiros, já vou logo te adiantando, porque eu conheço essa daqui. Primeiro diz um ar-condicionado funcionando em uma sala. Segundo, o aquecimento do cabo de metal de uma panela. Terceiro, fogo nas lareiras. 4, aquecimento de líquidos em uma panela. E 5, energia solar. Uma vez que o calor ele pode se propagar por A, condução, B, convecção e C, irradiação, ele te pergunta qual é a correta identificação dessas formas de propagação nas situações acima, e aí você vai ter que dizer, você vai fazer a correlação entre a situação e a forma de propagação do calor. Questão bem tranquila. Mas antes de iniciar, né, a gente responder, vamos fazer, já que é quinta, um TBT. Professora, como que o calor se propaga? Primeiro, você tem que entender o que é calor. Diferente de temperatura, que é uma grandeza física, que mede a agitação molecular, a gente aprendeu isso ao longo das nossas aulas, que a temperatura é uma grandeza física que está relacionada à agitação molecular. Quanto maior for essa agitação, maior vai ser a temperatura de um corpo. O calor é a energia térmica em trânsito. E aí o calor, ele vai fluir espontaneamente, né, de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. E eu sempre faço as minhas analogias, né, engraçadinhas. É como se você tivesse 50 conto e eu tivesse 100. E aí eu digo assim, galera, aliás, ei, bora ficar com o mesmo preço? Aliás, mesmo preço não, com o mesmo valor? E aí o que que acontece? Quem tem mais doa para quem tem menos, é meio que lógico, não tem como você ter menos e doar para mim e a gente ficar com o mesmo valor. Então, a mesma coisa acontece no processo, né, de fluxo de calor. Ele espontaneamente vai do corpo de maior temperatura para o de menor. E para relembrar, para você aí ficar afiadíssimo nessa parte de propagação de calor, que é muito importante, tem que recordar que ele se propaga de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Ou radiação, não sei como é que a literatura vai trazer, a prova vai trazer essa literatura, mas é irradiação ou radiação. A condução, né, o calor ele se transfere através das partículas do meio. Uma partícula, uma molécula está lá, ela sofre um aumento de temperatura e é aquela que está mais próxima da chama. Você imagina aí, você está fazendo brigadeiro e aí está com a colher metálica. Aí o que é que acontece? Aquela parte da colher que está mais próxima à chama, ela vai se aquecer primeiro, concorda comigo, não é?
E aí aquela molécula que tá lá, aquela partícula que tá lá, ela vai se agitar. E aí vai ser tipo um telefone sem fio, uma fofoca. Ela se agita, aí mulher, aí agita a outra, que agita a outra, que agita a outra, até que no final toda aquela colher vai estar aquecida. E aí a condução ela ocorre principalmente em meios sólidos e ela não pode ocorrer no vácuo. Tranquilo? Convecção vai ser pelo deslocamento de matéria devido à diferença, né, de densidade. Professora, não entendi. E aí você vai lembrar? Você não vai lembrar talvez porque talvez não seja do seu tempo. Mas na minha época tinha uma música que era uma banda chamada As Meninas, né? E aí ela tinha uma música chamada Bom Xibom Xibom Bom Bom. E aí ela falava, e o motivo todo mundo já conhece, aqui o de cima sobe e o de baixo desce. E aí você vai recordar esse bizu. O que é quente sobe e o que é frio desce. E aí você vai cantar, o que é quente sobe, o que é frio desce. E aí você vai ter a corrente de convecção térmica. Professora, como assim? Quando você pega uma panela e coloca água para aquecer, aquela água que tá, aquele líquido, né, que tá mais próximo à chama, ele vai se aquecer primeiro. E aí, o que é quente, ele tem uma densidade menor do que é frio. E aí ele vai subir, e aquela parte que é fria vai descer, vai se aquecer e vai virar esse ciclo. E aí a mesma coisa do seu ar-condicionado, ele está lá em cima porque o ar quente sobe porque ele é menos denso, e aí é resfriado e ele desce. Então, a convecção ela ocorre principalmente em meios fluidos e também não ocorre no vácuo. E a irradiação, para terminar, é aquela forma de propagação de calor onde é feito através de ondas eletromagnéticas, então não tem aquele contato, pode ocorrer sim no vácuo. E aí você tá, vou até dar o exemplo aqui mais clássico, né? Aqui no Ceará não dá para fazer isso, mas numa região mais fria, aqueles filmes, né, americanos, que a pessoa chega com frio, aí pega um chocolate quente e vai se aquecer à beira da lareira, ela não está encostando no fogo. Por que que ela é aquecida? Porque as ondas de calor fazem com que elas sejam aquecidas. E esse meio de propagação é a irradiação ou radiação. Então, sem muita conversa, agora que você já recordou, já fiz o seu TBT, bora responder. Primeiro, ar-condicionado funcionando em uma sala. Eu acho que eu já dei essa resposta, né? Temos aí um exemplo de convecção. Então, é a alternativa B aqui. O aquecimento do cabo de metal de uma panela, aquelas panelas que não tem proteção, uma delícia, tem uma em casa, é maravilha para cozinhar. Vai ser pelo partículas do meio, então é a condução. Fogo na lareira, coisa que a gente adora fazer no Ceará. Fogo na lareira é irradiação. Aquecimento de líquidos em uma panela. E aí? Também desse exemplo, nós vamos ter aqui convecção. E por último, energia solar. Energia solar só pode ser irradiação. Então, nós temos BA, C, BC. BA, C, BC. A alternativa correta seria a alternativa D. De demais. Show de bola. Bem tranquila essa questão de concurso de corpo de bombeiros, olha aí, você já acertaria uma, hein? Já não zerou. Bora aqui para a segunda, também questão de concurso de corpo de bombeiros, questão de química. Bora lá. A teoria atômica, ela acreditou por muito tempo que o átomo é a menor parte da matéria. Contudo, hoje, sabe-se que o átomo pode ser dividido entre prótons, nêutrons e elétrons, que, por sua vez, podem ser divididos em outras partículas, conhecidas como partículas subatômicas. E aí, sobre os constituintes de um átomo, assinale a alternativa incorreta. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nessas questões de prova, porque nem sempre vai vir em negrito. É para vir, geralmente vem, mas nem sempre. E aí você olha e acha que é a correta e aí acaba errando. Então a gente quer saber qual é que está incorreta. E ele te dá alguns dados. Número atômico dos elementos, né, que é o oxigênio, é 8. Aí nós temos o flúor com 9 e o sódio com 11, né? Vamos agora avaliar uma por uma dessas
alternativas. A letra A diz que o íon Na+, ele tem 2 prótons a mais do que o íon F-. E ela também diz que eles possuem o mesmo número de elétrons. Bora lá que agora a coisa vai ficar séria. É uma questão tranquila, mas vamos prestar atenção. Vou colocar aqui Na+, e vou colocar aqui F-, para que a gente consiga enxergar. Ele me deu, aqui na questão, uma informação sobre o número atômico dos elementos. E aí a gente tem que fazer essa recordação de que o número atômico é a mesma coisa do número de prótons. Quando ele estiver se referindo ao número atômico de um elemento, ele está te dizendo quantos prótons tem esse elemento. E aí, quando você olha os dados, o sódio, ele tem 11 prótons. Olha o número atômico dele aqui. Então, você coloca aqui, número atômico 11. Ok. Se o sódio, ele tivesse no estado fundamental dele, o que é um estado fundamental de um átomo ou de um elemento? É quando ele não possui carga, ele está equilibrado. As cargas positivas e as cargas negativas, elas são iguais. Ou seja, significa que um átomo, quando ele está neutro, ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Isso vai mudar quando ele possui carga. E aí, nós temos o sódio com a carga positiva. Lembra que toda vida que você vê essa carga positiva, foi porque ele se afastou de algo que era negativo. Na química é o contrário. Quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Então, se está positivo, foi porque ele perdeu elétrons. Lembra disso. Quando você que está estudando se afasta do que é negativo, daquele amigo que chama você sexta-feira, toda sexta-feira para ir para a farra, bora sábado para São João do Maracanaú, aí não basta, domingo vamos bater um racha, aí, enfim, toda semana é um convite diferente para você deixar de estudar e estar passeando. Então, quando você se afasta da negatividade, você brilha, você fica positivo. Então, na química é a mesma coisa. Significa que o sódio, ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron, significa que ele tem 10 elétrons. Se ele tivesse no estado fundamental, mais uma vez, ele teria 11, mas ele perdeu um, ficou com 10. Agora, vamos olhar aqui para o flúor. O flúor está negativo, então ele se juntou com quem não devia. No caso, quando você tem uma carga negativa, significa que você ganhou elétrons. E agora vamos olhar. O número atômico dele é 9, então ele tem 9 prótons. E quantos elétrons esse camarada tem? Pensa o contrário. Se ele está negativo, foi porque ele ganhou cargas negativas. Se ele tivesse no estado fundamental dele, ele teria 9, mas ele se juntou com quem não devia. E aí ganhou um elétron. Então, o flúor tem 10 elétrons. E aí, olhando para a nossa alternativa A, ele diz que o íon Na+ tem 2 prótons a mais. Vamos conferir, aqui tem 11, aqui tem 9. Confere, 2 prótons a mais. E ele diz que tem o mesmo número de elétrons do flúor. 10 e 10, confere. Então, essa está corretíssima. Não é a nossa resposta, porque nós queremos saber a incorreta. Bora lá para a letra B. O íon O2, O-2, ele tem um próton a menos que o íon F- e o mesmo número de elétrons. Vamos fazer a mesma coisa com o oxigênio agora. Nós temos aqui O-2. Vamos olhar para o número atômico que ele nos deu, que é 8. Significa que o oxigênio ele tem 8 prótons. E elétrons, ele se juntou com 2 que não devia, né? Se a carga está negativa, você soma o número de prótons mais esse valor, para descobrir o número de elétrons. Então, você vai ter também 10 elétrons. Comparando com o que a alternativa está me dizendo, está correta. Por quê? O íon O-2, ele tem um próton a menos que o íon F- e tem o mesmo número de elétrons. Então, também está correta, não é a alternativa B. Letra C diz que os prótons e os nêutrons são constituintes do núcleo do átomo. Perfeito. É uma definição perfeita.
quando a gente está estudando sobre o átomo, você vai ver que ele tem as 3 meninas superpoderosas, né? Prótons, nêutrons e elétrons. E os prótons e os nêutrons são constituintes do núcleo de um átomo. Então, também está correta. Vamos aqui para a letra D. O mesmo elemento químico tem sempre o mesmo número de nêutrons? Tcham, tcham, tcham. E aí, gente, tem? Acho que a minha cara, o meu problema da aula é que eu já faço a cara logo quando tá na resposta errada. Tá errado. Mas por que que tá errado? O mesmo elemento químico, ele pode ser isótopo. Ele pode ter o mesmo número atômico, a partezinha de baixo, né, os prótons, mas ele pode ter número de massa diferente. Se o número de massa dele for diferente, quando você for fazer a subtração para descobrir o número de nêutrons, eles vão ser diferentes. Então, o mesmo elemento químico, ele não tem sempre o mesmo número de nêutrons. Tá incorreto. Então, já achamos a nossa resposta, que é a alternativa D, de D+. A letra E está errada porque o mesmo elemento... Aliás, a letra E está correta porque o mesmo elemento químico ele pode apresentar átomos com massa atômica diferentes. A gente vê isso lá em semelhanças atômicas, onde nós temos isótopos, nós temos isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Os isóbaros têm... Aliás, os isótopos, eles têm massa atômica diferente, né? Número atômico diferente. Enfim, corretíssimo. Tchau, letra D para ser feliz. Bora aqui para a terceira questão. Começou em cálculo, pega logo a caneta aí e bora lá. Um dado objeto de massa constante, ele tem massa constante de 300 gramas, ele está a uma temperatura, que ele colocou como T1, 30 graus Celsius. Olha que a marmota. 30 graus Celsius. Seu calor específico vale 0,4 joules por grama por grau Celsius. Enfim, ignora esse troço aqui. Esse objeto, ele passa por um processo termodinâmico que retira uma dada quantidade de calor Q, de modo que o objeto ele chega à temperatura de 10 graus Celsius, sem sofrer mudança de estado físico. Pega o bizu. Sem sofrer mudança de estado físico. Em todo esse processo, seu calor específico ele é considerado constante. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da quantidade de calor Q retirada do objeto durante o processo. Vamos lá, gente. A gente está aqui numa questão de calorimetria. É sempre importante que a gente entenda os dois tipos de calor, que é o calor sensível e o calor latente. Quando um corpo ele recebe ou ele cede calor, acontece dois fenômenos. Ele pode sofrer uma variação na sua temperatura ou aquele calor pode provocar uma mudança de estado físico. E aí que entra a chave da questão. Quando esse calor cedido ou recebido, ele só provoca uma variação de temperatura, mas o estado físico dele é constante, não varia, nós vamos ter o cálculo de calor sensível, que é justamente o que essa questão nos deu a informação tão importante, sem sofrer mudanças de estado físico. Ou seja, não é calor latente, é calor sensível. Por quê? O calor latente, ele provoca uma mudança de estado físico. E aí já é outra coisa. Nós vamos trabalhar nessa questão com calor sensível. E para isso, você vai utilizar a equação fundamental da calorimetria. Qual é a equação que tem que estar aí gravada no seu coração? Que macete? Onde eu tenho que Q é igual a massa, fique, irmão, a massa não quer ficar, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Que macete? E aí vamos olhar as informações que nós temos nessa questão. Ele me disse que a massa, sempre anota do lado, gente, sempre anotem. Embora a minha caneta esteja sempre me tombando, mas sempre anotem as informações. A massa, 300 gramas, tá? Ele te deu a temperatura inicial, ele falou que ele estava a 30 graus Celsius, falou que o calor específico dele vale 0,4 joules, deixa eu colocar aqui, e falou
que a temperatura final, que até onde ele foi, né, até onde ele chegou foi 10 graus Celsius. Embora esteja muito feia aqui a letra, mas dê um relevem aí, relevem que a caneta está querendo me tombar. E aí, o que é que você vai fazer? Agora, é a grande frase, né, a minha frase mais falada em aulas. Só substituir. Agora, literalmente, é só substituir. Vamos lá. Q, que é o que nós queremos descobrir, é igual a massa, que é 300, vezes o calor específico, que é 0,4, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é temperatura final, que foi aonde ele chegou, aí, ó, aonde nós chegou, né, aquela música, e a temperatura inicial, que era 30. Resolvendo esse cálculo feliz aí, sem calculadora, que Deus está vendo, 0,4 vezes 10 menos 30 menos 20. Então, você vai colocar aqui menos 20. Continuando esse cálculo, nós vamos ter menos 2.400 joules. Lembrando que na calorimetria, esse sinal negativo significa que ele cedeu calor, tá? Nada mais, nada menos. Sinais negativos na calorimetria é só te indicando que esse corpo, ele perdeu calor, tá bom? E aí, professora, deu 2.400 joules. E aí você olha as alternativas e tem quilojoule. O que é que você faz? Você vai ter que ter o mesmo raciocínio de quando você quer transformar grama para quilograma. Você vai dividir esse valor por 1.000. Então, dividindo aqui por 1.000, ou pegando a regra dos espertinhos, que é só deslocar 3 casas para a esquerda, a vírgula, nós vamos ter que a resposta é 2,4 quilojoules. Letra C, bem tranquilo. Letra C de Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, que é onde você vai trabalhar. Recebe a profecia nessa quinta. Bora agora para a quarta questão. Também questão de concurso de Corpo de Bombeiros. Em uma noite de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros ele foi acionado para atender uma explosão ocorrida em um laboratório de ensino de Química. Durante uma aula prática experimental, em que o professor ele demonstrava a síntese da água, a quantidade de gás hidrogênio, que é combustível, produzida foi elevada a ponto de ocasionar uma explosão no interior da capela, que se encontrava ocupada por bico de Bunsen em funcionamento. Com o acidente, ocorreu derramamento de ácido e projeção de estilhaços de vidro. O professor e 5 alunos ficaram feridos e o local precisou ser interditado. No quadro de ensino, constava a reação de síntese a seguir. E aí, lá no quadro, tinha essa reação. 2H2 mais O2 formando 2H2O. E aí vem a grande questão. É correto afirmar que para 342 gramas de gás oxigênio, a massa de gás hidrogênio necessária para a reação completa será aproximadamente de... E ele te dá os dados, né? Que o H é 1 e o O é 16, para que você faça aí seu cálculo. Gente, não se assustem com questões que envolvam cálculos químicos. Como sempre digo, o grande X da questão do cálculo químico é você entender o que é que ela quer, porque o cálculo é uma regra de 3. E aí a primeira coisa que você vai ver é de quem a questão está falando sobre o que ela quer, quais são as informações. Vamos pegar esse finalzinho. Ele diz assim, é correto afirmar que para 342 gramas de gás oxigênio, a massa de gás hidrogênio, ou seja, ele falou em oxigênio, falou em hidrogênio, não falou em água. Então, a água pode ir com Deus. Você só vai precisar do hidrogênio e do oxigênio. E ele está te dando que a massa que você vai pegar é 342 gramas de oxigênio. Bora lá. Vou pegar aqui a equação 2H2 mais O2. Observação. Importante, eu já sei aqui que está balanceada, mas na sua prova, sempre confira se a equação está balanceada, porque se ela não estiver, você vai errar
e incrivelmente vai ter a resposta que você vai errar, literalmente. Vai ter lá uma resposta já com cálculo, pensando como você faria sem balancear. Então, tenham cuidado com isso. 2H2 mais O2. E aí, a gente vai dar uma olhada na questão e ele te dá as informações, ele te dá exatamente os dados das massas, né? Das massas aqui para você. Bora botar aqui para que vocês vejam. Nós temos que o hidrogênio é 1 e nós temos que o oxigênio é 16. Como que você vai calcular a massa molar deles? Coloca o 2 aqui e a gente sabe que a massa do hidrogênio é 1. Você tem 2, ó. Então, é 2 vezes 1, reagindo com o oxigênio. O oxigênio está aqui. A gente lembra aqui que a massa dele é 16. Então, você tem 2. Então, vai ser 2 vezes 16. Quando você fizer esse cálculo, vai dar que 2 vezes 2 é 4. Então, 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio. A questão, ela pergunta quanto que vai precisar de hidrogênio, não faço a mínima ideia, para reagir com 342 gramas de oxigênio. Montou? Agora é só ser feliz. Como que você faz isso? Cruzando aqui os valores. X vezes 32 dá 32x igual a 4 vezes 342 dá 1.368. Professora, a senhora decora isso tudo? Claro que não, né? Mas vocês estão fazendo, calculando. X é igual a 1.368 sobre 32. X é igual a 42,75 gramas. E aí, quando você olha as suas alternativas, e a própria questão já disse que é aproximadamente, 42,75 fica mais próximo de quê? E aí, você que vai ter que seu X é aproximadamente 43 gramas. A alternativa D é a resposta correta, corretíssima. Bora agora para a quinta questão, né? Quinta questão bem interessante, gosto bastante de fazer essa questão. Bora lá. Johnny e Matheus, eles resolveram participar de uma dinâmica realizada durante o curso de formação de soldado do Corpo de Bombeiros. Eles encontravam-se em um determinado ponto e, ao grito do comandante, corre negada, ambos deveriam correr. Ao sinal do comandante, Johnny se deslocou para a direção sul. Vai prestando atenção, o Johnny se deslocou para a direção sul, conservando a sua velocidade inicial de 0,6 metros por 1 minuto e 40 segundos, até parar, já que ele estava com um problema no tornozelo. O Matheus, por sua vez, ele segue correndo na direção oeste por 10 segundos, com aceleração constante de 1,6 metros por segundo ao quadrado, parando logo em seguida. E aí, considerando que o ponto de partida entre eles é a origem da posição de ambos, qual é a distância em metros que o Johnny e o Matheus, no momento em que eles param? E aí você deve estar se perguntando, professor, essa questão aqui é de concurso do Corpo de Bombeiros? Não. Essa questão aqui, com certeza, fui eu, né, que criei, como vocês estão vendo, essa belíssima apresentação de questão. Mas ela foi inspirada em outras questões de concurso. Então, é o mesmo raciocínio, só que, obviamente, eu fiz, né, as minhas variações, as minhas adaptações. Mas vamos lá, o que é que você tem que entender aqui? Vamos prestar atenção no que está acontecendo nessa questão. O Johnny e o Matheus, eles estavam num ponto. E aí o comandante gritou, corre, negada! E aí o que é que acontece? O Johnny, ele foi para a direção sul, né? E ele estava com duas informações importantes. Velocidade inicial conservada. O que é isso? Significa que o Johnny, ele manteve a sua velocidade constante. Ele manteve essa velocidade de 0,6 metros por segundo por 1 minuto e 40 segundos. E aí eu pergunto para vocês, vamos interagir aí no chat.
Qual é o tipo de movimento em que a velocidade ela permanece constante? Onde não existe algo que vá mudar essa velocidade aí, uma aceleração, no caso. A velocidade permanece constante. Movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, né? Mesma coisa. Então, aqui o Johnny ele está em movimento uniforme, diferente do Matheus. O Matheus, ele correu, tá? Correu por 10 segundos, só que o Matheus, ele tinha aceleração. Então, ele não está mais em movimento uniforme, ele está em movimento uniformemente variado, justamente por ter essa aceleração. Então, vamos imaginar o seguinte, os dois estavam aqui, não sou muito boa de geografia, mas eles estavam aqui. E aí teve o Cornegada. Quem veio para o sul? O Johnny. O Johnny veio para o sul. Quem veio para o oeste? Agora eu tenho que lembrar. Oeste é para cá. Se não for, gente, me perdoe. Não sou boa nessas partes de direções, não. Mas aqui tá o pobre do Matheus. Fica, Matheus, aí. E aí, o que é que acontece? O Johnny está em MU e o Matheus está em MUV. A gente precisa descobrir quanto foi que eles percorreram. Um no seu movimento uniforme e o outro no seu movimento uniformemente variado. Vamos descobrir do Johnny. Ele estava com a velocidade, vou botar aqui J, que é do Johnny. A velocidade dele era 0,6 metros por segundo. E ele percorreu isso num tempo de 1 minuto e 40 segundos. Você não pode trabalhar com 1 minuto e 40 segundos. Você tem que transformar aí tudo para segundo. Então, 1 minuto tem 60 segundos. Mais 40 segundos, você vai ter que ele estava com tempo de 100 segundos. Como é que eu calculo o ΔS dele? A gente pode tanto aplicar a fórmula aí da função horária do espaço no movimento uniforme, que é a do sorvete, ou simplesmente aplicar a velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, para ficar mais fácil. Eu vou ter que a minha velocidade é 0,6. Não sei quanto é o ΔS dele, é o que eu quero descobrir. E o tempo dele foi 100. Então, fazendo a multiplicação cruzada, o nosso ΔS do Johnny vai ser 60 metros. Então, já vou substituir aqui que o Johnny ele percorreu 60 metros. Agora, vamos descobrir qual foi a distância percorrida pelo Matheus. No caso do Matheus, ele estava, né, em movimento uniformemente variado. A gente tem as informações que o Matheus, ele estava com uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. E o tempo dele, o ΔT dele, foi 10 segundos. E agora, professora, o que é que eu faço? Bom, você pode aplicar a fórmula aqui do sorvetão, porque ela vai ser quase toda cancelada. É a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. Como assim, professora? Olha o que é que vai acontecer. A fórmula é essa daqui. É a do sorvete. Só que aí eu acrescento de bônus, fica até ao quadrado sobre 2. Concorda comigo? Vamos lá. Que o espaço inicial dele era a posição, né? A origem da posição de ambos era 0. Então, aqui vai zerar, que eu já tenho que é 0. A velocidade dele inicial também é 0. Então, quando a velocidade inicial dele é 0, que eu esqueci de colocar aqui o VO, vai zerar isso aqui também. Então, tudo isso aqui vai-se embora. Eu vou ficar apenas com até ao quadrado sobre 2. E aí, eu vou só substituir. O espaço vai ser a aceleração, que é 1,6, vezes o tempo dele, ao quadrado, sobre 2. Isso aqui vai dar 1,6 vezes 100 sobre 2. Vou colocar aqui, porque sempre que tem gente que gosta do cálculo bem feitinho. Então, 1,6 vezes 100 sobre 2 vai dar 80 metros. Então, o Matheus, ele percorreu 80 metros. Tá, teacher? Mas o que a questão quer é qual é a distância que separam Johnny e Matheus no momento que eles param. Ou seja, o Matheus parou bem aqui,
e o Johnny parou bem aqui. Qual é a distância deles? E aí que você vai ter que ter esse feeling de entender que a distância vai ser isso aqui, ó. X. E agora, vem a matemática nos salvar? Teorema de Pitágoras. Concorda comigo que nós tivemos a formação não muito bem feita, mas de um triângulo retângulo. E aí você vai aplicar Teorema de Pitágoras, que diz que x ao quadrado vai ser igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. E aí é só resolver. Isso aqui vai dar x ao quadrado vai ser 80 ao quadrado dá 6.400 mais 3.600. X ao quadrado vai dar, isso aqui vai dar 10.000. X é igual a raiz de 10.000. Então, x vai ser igual a 100 metros. Essa será a nossa resposta alternativa A, de arrasamos. Deu para entender? Embora não seja perfeitamente o texto de uma questão de concurso, foi, como eu já disse, inspirada. Então, esse raciocínio que vocês teriam que ter, que um está em movimento uniforme e o outro está em movimento uniformemente variado. Bora para a próxima. Sexta questão aí para vocês respirarem, questão teórica de química. A tabela periódica, ela é organizada em linhas verticais, que são as famílias, e as linhas horizontais, que são os períodos. Os elementos que estão organizados na mesma família possuem características comuns, como é o caso principalmente. Aí tem algumas alternativas. A, do número de camadas preenchidas. B, do mesmo número de elétrons na última camada. C, da presença de orbitais semi-preenchidos. D, dos elétrons desemparelhados. E E, do mesmo número atômico. Vai, quero ver qual seria a sua resposta. Lembrando para vocês, pontuando aqui sobre química. Tabela periódica é um assunto importantíssimo, é um assunto recorrente em provas de concurso, principalmente o Corpo de Bombeiros, sempre gosta de cair. E além de se não cair uma questão, que é bem difícil não cair algo relacionado à tabela periódica, ela é uma mão na roda, então você precisa realmente conhecer como é que ela é organizada. O que é que você marcaria aí? Vamos lá. TBT, né, quinta. A tabela periódica, ela está organizada, tá, em número crescente, né, aliás, em ordem crescente de número atômico, jamais número de massa, tá? Ordem crescente de número atômico. Além disso, você vai pegar lá na sua tabela e você vai ver que nós temos as linhas verticais, que são as colunas, né, que seríamos as nossas famílias ou grupos, e você vai ter as linhas horizontais, que seriam os períodos. Elas não estão organizadas assim de qualquer maneira, não foi tipo, vou colocar isso aqui aleatoriamente, não. As famílias, o que é interessante numa família? O que é para ser uma família? É algo que você tem um vínculo, tem algo em comum, né? Eu sei que você vai dizer, mas tem família que não sei o quê. Pelo menos sangue, entre aspas, tem. Tem algo em comum. E o que é que tem em comum entre o elemento que pertence às mesmas famílias? E aí que entra a grande questão. As famílias, elas estão organizadas onde os elementos, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Por isso que eles têm características físico-químicas semelhantes. Então, a letra B seria a alternativa correta. Toda vida que falar sobre família tem que falar sobre o mesmo número de elétrons na última camada. Ai, professora, não acredito. Pois acredite, pegue aí uma família, se você tiver afim, faz a distribuição eletrônica. Pegue a camada de valência, que é a nossa última camada. Quando você pegar a camada de valência, você vai ver que todos eles possuem o mesmo número de elétrons. Por isso, eles pertencem à mesma família. E aí, a letra B seria a nossa alternativa correta. Letra B de bombeiro. Respira, bora para a sétima questão. Em relação à pressão, são feitas as seguintes afirmações. Presta bem atenção nessa parte aqui,
Agora eu vou falar da física, é uma partezinha que gosta muito de cair em prova de concurso de corpo de bombeiros. Uma coisinha chamada hidrostática. É batata, gente, batata. Então vamos lá aqui entender um pouco sobre pressão. A primeira alternativa diz que a pressão ela é uma grandeza física vetorial medida em PA. Vou ler e depois vou corrigir com vocês. A segunda diz que a pressão ela é diretamente proporcional à área de contato. A terceira diz que a pressão ela é a razão entre a força aplicada e a área de contato. E 4 diz que a unidade de medida de pressão é o Newton por metro quadrado, que também é conhecido como Pascal. E aí ele vai dos EUA sobre a Europa e a América Latina, enfim. Eu acho que isso aqui nem estava aqui, mas vamos lá. Estão corretas? Esquece isso aqui. Provavelmente estava louca no dia. E aí vamos lá, que ele quer saber quais são as alternativas corretas. E aí você vem comigo. Primeiro ponto. Pressão é uma grandeza física vetorial medida em PA. Pressão, ela é uma grandeza física, sim, mas é uma grandeza física escalar. Jesus, me ajude. Fiquei com raiva. É uma grandeza física escalar. Para quem não lembra o que é uma grandeza física escalar e uma vetorial, uma grandeza física escalar é aquele tipo de grandeza que você consegue defini-lo só com um módulo, que seria um valor numérico, e uma unidade de medida. Já desse exemplo, por exemplo, eu pergunto para você, fulaninho tá com febre? E você diz, tá, professora. Você aferiu a temperatura dele? Aferi. Deu quanto? Aí você me diz assim, ó, professora, deu 39,1 graus Celsius. Se você prestar atenção, você me deu uma unidade de medida e me deu um valor numérico e uma unidade de medida. E a informação, ela ficou perfeitamente compreendida. Eu entendi que aquele camarada está com febre, 39,1, vai direto para o hospital. Mas uma grandeza vetorial, ela não consegue ser definida completamente só com um módulo, que é o valor numérico, e uma unidade. Ela precisa do módulo, ela precisa da unidade, mas ela também precisa de direção e precisa de sentido. É como se eu chegasse para você, assim, analogicamente falando, e dissesse assim, qual é o quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo? Aí você dissesse para mim assim, fica a 5 quilômetros daqui. Aí eu pergunto, como é que eu chego lá? E aí você continua me respondendo, fica a 5 quilômetros daqui. Aí eu vou dizer, como é que eu chego? Então, você precisa me dar mais informações. Eu vou por aqui, eu dobro à direita em tal rua, eu sigo aqui nessa direção. Então, sempre uma grandeza vetorial, ela precisa dessas informações. Não é o caso da pressão. A pressão é uma grandeza física escalar. Então, a primeira está errada. Segundo, a pressão ela é diretamente proporcional à área de contato. Quando você vai pegar a fórmula da pressão, você vai entender que a pressão ela é igual à força sobre a área. E eu também gosto muito de dar esse exemplo para que fique claro para você. Lá quando a gente for fazer o churrasco da sua aprovação, né, que vai ter o churrasco da aprovação. Inclusive, meus queridos alunos até disseram que é na minha casa. E aí, o que acontece? Eu vou pedir para você ficar responsável pelo corte da carne. E aí você tem duas opções. Você tem uma faca, que eu não vou revelar o nome, mas é de corte rápido, porque eu não estou ganhando publicidade dessa faca. Mas você tem uma faca aí de corte rápido e você tem uma faca cega, aquela cega assim mesmo já que já tá pedindo socorro. E aí se eu te perguntar, qual a faca que você vai usar? O que é que você vai me responder logicamente? Professora, aquela faca de corte rápido. Perfeito. Por quê? Ah, porque a outra faca tá cega. Beleza. Onde que a senhora quer chegar com isso? Você concorda comigo que você vai cortar aquele pedaço de carne? Ou seja, é a mesma pessoa que vai cortar o mesmo pedaço de carne aplicando a mesma força. Qual é a diferença? Ah, é porque uma faca tá cega e outra tá afiada? Mas o que é uma faca cega? A faca cega, ela tem uma área de contato maior, certo? Uma área de contato maior.
Quando você afia ela, a lâmina fica, ó, já fica bem bonitinha. Fica só o filé, o fio fica menor. E aí é que entra a coisa. Quanto menor a área, maior vai ser a pressão exercida. Então, quanto mais afiada, quanto menor o fio da lâmina, maior vai ser a pressão. Então, melhor você vai conseguir cortar essa carne. Já na faca cega, que a área de superfície está bem maior, você vai ter uma pressão menor, porque são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. E aqui está dizendo que ela é diretamente proporcional. Não é, é inversamente proporcional à área de contato. Vou colocar até aqui. Me ajude, caneta. Inversamente. Então, ela está errada. 3. A pressão é a razão entre a força aplicada e a área de contato. Perfeito. Aqui é a fórmula. Força de contato e área. Então, tá correto. E 4, a unidade de medida de pressão é o Newton por metro quadrado, também conhecido como Pascal. Com certeza, a gente está trabalhando com força e a gente está trabalhando com área. Logo, nós teríamos o Newton por metro quadrado. E aí, a gente fez isso e colocou o nome do tiozinho, que é o Pascal. Então, quando você estiver trabalhando com pressão, a unidade de medida é conhecido como Pascal. Tá correto. A professora tava, o que foi isso aqui mesmo, hein? Nem eu sei. Então, a resposta correta seria a 3 e a 4. Alternativa C, de Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Tranquilíssimo, né? Vamos para a 8ª. Mais uma aí de propriedades periódicas, para que você não chore, né? Ou chore, tanto faz, mas sem cálculo. As propriedades periódicas da tabela são aquelas que possuem relação direta com o número atômico dos elementos. Elas são importantes não apenas para organizar os elementos, mas também para revelar características de cada um. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta apenas propriedades periódicas. É uma partezinha que eu considero na química bem chatinha, assim, não entender, aliás, não saber quais são as propriedades, mas você ficar lembrando que, um é para sobe de baixo para cima, aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita, enfim, você vai achar até um pouco irritante estar trabalhando com isso. Essa questão é uma questão de concurso de Corpo de Bombeiros, não lembro qual é a banca, mas deve ser aquela que começa com I, que vocês já sabem, porém é uma questão de prova de concurso. E aí, você tem que saber quais são as propriedades periódicas. Aqui ela só pediu para que você dissesse quais são. E as propriedades periódicas nós temos várias. Nós temos energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, raio atômico, enfim. E aí, quando você vai olhar para as alternativas, a letra A tem raio atômico e eletronegatividade. São duas propriedades periódicas, ó. Show. Mas massa não é. Letra B, temos eletropositividade, temos energia de ionização, mas temos dureza. Dureza não é uma propriedade periódica. Então, letra B também não é. A letra C diz eletronegatividade, ponto de fusão e calor específico. Calor específico? Você fica, não. Letra D, afinidade eletrônica, também é uma propriedade periódica. Densidade e dureza. Aí também não rola, essa dureza aí não tá rolando, né? Você já eliminaria só pela dureza. E aí ficamos somente com a alternativa E, que diz raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. A alternativa E é a resposta correta. Literalmente é a E, entendeu? Letra E é a nossa resposta. Para você ver como um negocinho chatinho e irritante cai em prova. E cai muito, viu? Não vou mentir para vocês. 9ª questão. Tranquilidade, gente. Essa questão aqui de cálculo, porém um cálculo tranquilo. Diz assim: as funções horárias do espaço de duas partículas A e B, que se movem numa mesma reta orientada, são dadas no SI por... E aí você tem aí duas funções. Você tem o SA, que seria 4t, e teria o SB, que é 120 menos 2t. E aí ele fala, a origem dos espaços ela é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos.
Determine o instante que essas partículas se encontram e a posição que se dá encontro. Embora eu não tenha colocado alternativas aqui para vocês, é justamente para a gente treinar essa parte aqui que é bem tranquila sobre funções horárias de espaço. Quando você quer fazer encontro de móveis, como que você faz esse encontro de móveis? E aí é o seguinte, você tem duas funções, tá? Você tem a função aqui de A, numa partícula, que é 4t, e a função de B, que é 120 menos 2t. Para quem não está recordando, essas funções aqui é a função horária do espaço no movimento uniforme. Então, nada mais é do que S é igual a S inicial mais VT. Formulazinha do sorvete. E aí, o que é que ele quer? Ele quer que você mostre qual foi o momento em que essas partículas se encontraram e qual foi a posição do encontro. Inicialmente, para que a gente descubra a posição do encontro, a gente precisa descobrir qual foi o instante. E toda vida que na sua prova tiver encontro de móveis, você vai fazer um encontro romântico. As funções, elas vão se igualar. Então, no momento do encontro, o S de A vai ser igual ao S, querida, deixe, ao S de B. Fique, pronto. Então, aqui nós vamos ter essa igualar as duas funções. E aí é só realmente igualar. 4t é igual a 120 menos 2t. Passa o que tem letra para o outro lado, alterando o sinal. Se aqui estava negativo, vai passar para cá positivo. Então, 4t mais 2t é igual a 120. 6t é igual a 120. T é igual a 120 sobre 6. 12 por 6 dá 2. Baixo zero. Então, o instante em que esses móveis, eles se encontraram, as partículas se encontraram, foi no instante 20 segundos. Então, vou colocar aqui que o instante foi 20 segundos. Tá, mas a questão, ela não pede somente o instante, ela pede a posição que elas se encontraram. Para você fazer isso, é muito simples. Já que você descobriu o tempo, é só escolher uma das funções, já que vai estar igual, e substituir por 20 o tempo. No caso aqui, eu não vou nem pegar essa daqui não, né, que já tá maiorzinha. Vou pegar só a de SA. A posição do encontro foi quando o tempo era 20 segundos. Então, vamos colocar aqui 20. Logo, a posição vai ser 80 metros. Professora, eu posso substituir por qualquer uma das duas? Pode, vai ser a mesma função. Se você pegar o S de B aí, vai ficar o mesmo valor. Vai dar 80, tá? Tranquilamente. Peguei a porque é mais fácil, tá menorzinha. Bora lá, nossa saideira, né? Última questão. O último grita o último. 10ª. Questão fácil demais. A professora tava muito boazinha hoje. 10ª questão. Também questão de prova de concurso. Olha aí, para você não zerar. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças. Vai, responde aí, irmão. Responde, que dá certo. Coloca aí. Será que é uma mudança de cor? Uma mudança de estado físico? Uma mudança de condutibilidade elétrica? Uma mudança de massa ou uma mudança na natureza das substâncias? Vai lá, irmão. Se você disse que era a letra A, você errou. Se você colocou aí que é a letra B, C ou D, você também errou. A gente precisa entender que existem fenômenos químicos e fenômenos físicos. A grande característica de um fenômeno químico, de uma reação química, é que ela provoca mudança na natureza das substâncias. Ou seja, você coloca duas coisas lá para reagir, ou está acontecendo uma reação química, e você vai ver que a natureza mesmo da substância ela foi modificada. Inclusive, pode ser que haja a formação de novos produtos. É diferente de um fenômeno físico. O fenômeno físico, ele não altera a natureza das substâncias. Você pegar um pedaço de papel aqui e amassar, ele vai ficar amassado, mas ele não vai deixar de ser papel.
Se eu pego aqui uma água e coloco para, sei lá, congelar, para virar gelo, ela só mudou o estado físico dela, porque o gelo não é nada mais, nada menos do que água. Então, isso são considerados fenômenos físicos, diferente, mais uma vez, de um fenômeno químico, que é, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de um fenômeno químico, a combustão. A própria combustão é um fenômeno químico, ou quando existe corrosão, ou quando as nossas enzimas estão trabalhando na digestão dos nossos alimentos, tudo são reações químicas, altera a natureza das substâncias. Então, essa questão é uma questão bem tranquila, é para não errar mesmo. Saideira hoje de quinta. A alternativa é reações químicas, necessariamente ocorrem mudanças na natureza das substâncias. Pessoal, infelizmente, né, passa rápido o nosso horário, a nossa live, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Tentei não pegar muito pesado hoje, a gente sempre está tentando trabalhar da melhor forma possível, sempre resolvendo questão e te lembrando como que resolve, porque a gente tem que estar sempre afiado nessa parte teórica. Viram que são questões tranquilas, a maioria aqui das questões, se não quase todas, tirando uma que eu inventei, mas inventei baseado em questão de prova de concurso, são provas de concurso de Corpo de Bombeiros. Então, vocês verem que a possibilidade, sim, é bem tranquilo, não precisa ficar imaginando uma coisa horrível. Obviamente que também nós vamos estar preparados, né? Se vier uma coisa mais difícil, a gente vai saber fazer. Mas o básico bem feito, como sempre digo, funciona assim. Então, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada por estarem comigo nessa quinta tão maravilhosa. Espero que vocês tenham uma excelente noite. Continuem estudando, continuem focando e, claro, mais uma vez, vejo vocês. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais!